Bom dia, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Caminho Real. É um prazer receber todos. Meu nome é Haroldo, sou pastor da igreja. E a gente sempre começa explicando um pouco como funciona a rotina aqui de pregações da nossa igreja, para quem nos visita, até para a própria igreja entender um pouco o funcionamento das nossas escolhas, né? A nossa igreja, ela por vezes vai pregar em séries que a gente entende que é relevante, que é importante para a nossa cultura, da gente saber o que a Bíblia fala. A gente também prega livros inteiros da Bíblia. A gente já fez esse exercício também de pregar livros inteiros das Escrituras. Mas existe um período, e agora a gente precisa ensinar, você que nos visita, a gente pede licença, mas talvez você também vai aprender da palavra de Deus. Quando a gente está próximo a uma eleição dentro da igreja presbiteriana, que é o nosso caso da nossa igreja, a gente tem que começar a instruir a igreja sobre a eleição. Sobre quais são os oficiais, como escolher os oficiais, como escolher o pastor, o presbítero, o diácono. A gente já vem fazendo essa condução da igreja desde o dia que a gente lançou o edital, e a gente vem instruindo a igreja, vem conduzindo a igreja. Mas a gente também utiliza da pregação para instruir a igreja, não apenas nos momentos de avisos, sejam anteriores ao culto, posteriores ao culto, mas também o tempo de pregação da palavra. Então é por isso que agora a gente vai deixar um pouco de lado o tema que a gente veio trabalhando sobre sexualidade, aqueles 12 pontos, e a gente vai agora se dedicar até a eleição, voltar mais uma vez. Então eu peço paciência para quem está aqui, né? Ano passado a gente passou por isso, estudou, e no ano retrasado também, porque eu sempre tinha esperança que ia organizar, né? Aí eu sempre pregava sobre isso. Então já faz um tempo que a gente fala, talvez seja repetitivo para alguns da igreja, mas para outros nem tanto. E foi por isso que eu decidi pregar num texto diferente, no texto que é de 1 Tessalonicenses 2, do 1 até o versículo 12. E eu decidi pregar no texto de Tessalonicenses porque, vamos colocar dessa forma, dentro da Bíblia vai existir várias formas de linguagem, né? Cada pessoa que escreveu, que foi inspirada por Deus, ela não foi inspirada de forma completamente mecânica, como se Deus e o Espírito Santo tomassem conta dele e escrevesse por ele. Mas o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos que escreviam com sua inteligência, com sua capacidade, com sua emoção. E existe uma diferença muito grande no relato de Paulo a Tessalonicenses e o relato, por exemplo, de Pedro, a epístola, quando ele escreve às igrejas. Mas a gente vai perceber aqui que são duas narrativas, duas instruções à igreja semelhantes. Mas dessa vez eu decidi pegar sobre a igreja de Tessalônica, mostrando essa carta de Paulo, para mostrar que as intenções que Pedro, quando vai falar sobre como deve ser o presbítero, como deve ser o líder da igreja, e ele vai de forma muito seca, de forma muito doutrinária, dizendo: olha, vocês não podem fazer por obrigação, tem que fazer por amor, vocês têm que fazer assim, não devem fazer assado, o coração de vocês têm que guardar. Pedro, ele vai como quase que ensinando, como uma instrução clara. Mas o apóstolo Paulo, ele segue por outro caminho, ele vai dar as mesmas instruções para a igreja, mas ele vai falar de um lugar da experiência de vida de Paulo. Então, essa carta de Tessalonicenses é uma carta muito distinta das outras, e vamos ler então, só para a gente começar a perceber qual é o espírito de Paulo escrevendo. A gente já vai começar a perceber a distinção dessa carta para a epístola de Pedro ou para as outras cartas do próprio apóstolo. Então diz assim a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar a pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida,
porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhando dia, de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa, irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando a vocês, e vieram a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Então, meus irmãos, espero que tenham percebido na leitura do texto que a carta de Tessalonicenses ela é uma carta diferente. Eu não sei o quanto você conhece das Escrituras, mas Paulo, quando escrevia as cartas, por diversas vezes ele era muito duro na sua escrita. Por exemplo, aos Gálatas, ele vai chamar a igreja de insensatos, vai chamar a igreja que eles estavam indo por um caminho onde eles seriam amaldiçoados. Ele vai escrever a carta aos Coríntios, dizendo, vocês querem que eu vá até aí com força, com um chicote para puni-los, ou que eu vá em amor? Então, a linguagem do apóstolo Paulo, por diversas vezes, é uma linguagem muito dura, muito forte. Mas aqui em Tessalonicenses é diferente, eu acho que você percebeu. A carta à igreja de Tessalônica é uma carta distinta das outras. É uma carta onde Paulo mostra o seu lado mais amável para a igreja. E por que é importante para nós pregarmos essa palavra nesse período em que estamos nos preparando para escolhermos os líderes da nossa igreja? Porque, meus irmãos, Paulo não está falando aqui por muito e colocando peso na intelectualidade. Paulo não está colocando tanto peso na questão sobre o status de quem vai ser o líder. Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica através do exemplo prático, daquilo que passava em seu coração. A intenção por trás. Paulo está querendo mostrar à igreja de Tessalônica que a liderança, que o lugar daquele que lidera, do apóstolo, do pastor, do presbítero, do diácono, se baseia não na sua capacidade, não na sua técnica, mas por muito é interessante de pensar nas suas motivações. Por quê? Por que ele vai estar nesse lugar? E Paulo, então, de forma muito vívida, ele vai fazer, como disse, explicar as características de um presbítero, de um diácono, de um missionário, as mesmas que Pedro vai escrever na sua epístola. Só que Paulo vai partir de um lugar do conhecimento da própria igreja, do exemplo prático. E ele começa, então, no versículo 1, falando algo sobre o conhecimento da igreja de Tessalônica. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Um contexto para nós entendermos o relato e a escrita da carta de Tessalônica, ela vai acontecer muito provável após a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, no capítulo 16 de Atos, ele vai narrar, o autor Lucas vai narrar a viagem de Paulo, e vai dizer que Paulo saiu em várias igrejas, começando em Filipos, de Filipos foi parar em Tessalônica, de Tessalônica foi parar na Bereia, da Bereia foi seguindo até chegar em Atenas, no capítulo 17. Mas nesse período, Paulo vai relembrar a igreja de Tessalônica como foi a chegada deles na cidade. E é interessante porque essa carta, diferente de outras igrejas, Paulo não teve a oportunidade de passar longos anos naquela igreja. Acredita-se exatamente por conta da perseguição que aconteceu naquela cidade, o período que ele passou não foi tão extenso, foi curto. Talvez por isso ele amasse tanto a igreja, ou aquela igreja realmente foi tão amável para ele. Mas aqui então Paulo vai nos narrar já algo muito importante para aqueles que lideram a igreja. É entender que no contexto da pregação, no contexto do pastoreio, no contexto do estar na igreja, nunca é algo simples. É em meio a muita luta, em meio a muita dor.
Paulo vai deixar claro para que a igreja de Tessalônica sabia que quando ele estava lá na cidade, pregando o evangelho, proclamando a Cristo, montando a igreja, surgiu uma divisão no meio da igreja e pessoas começaram a se rebelar. Os judeus começaram a ver que a igreja estava mudando, que estava surgindo a igreja no meio deles e começaram a acusar Paulo e os missionários junto com ele, Timóteo e Silas, de que eles estavam causando confusão e que eles deveriam ser presos, expulsos da cidade. E a própria igreja então se reúne e fala: olha, vão embora, corram daqui, porque se vocês ficarem, vocês vão ser presos novamente. Talvez todos saibam aqui que era hábito, de Paulo e Silas serem presos, de ficarem presos, noite na cadeia, serem acorrentados, sofrerem punições físicas, e aquela igreja então os protege e manda embora. Mas aqui, quando nós ouvimos, o primeiro princípio que a gente tem que ter, tanto com aquele que a gente espera que lidere a igreja, que a minha pregação é para a igreja, mas é também para aqueles que forem indicados, que sentem vocação, porque é um chamado divino pastorear a igreja, seja como pastor, seja como presbítero, seja como diácono, mas é entender que é através de uma luta, é uma batalha, é algo que realmente nós precisamos entender, que estar nessa posição não é que você vai agora começar a ter tranquilidade, não. Assumir a responsabilidade de cuidar de uma igreja é se colocar no lugar onde você vai ser tentado por Satanás. É você se entender que você está agora liderando o povo de Deus numa guerra. Por diversas vezes nós vamos achar que é muito simples, que é muito fácil, mas não, meus irmãos. Se um diabo ele quer derrotar a igreja, com todo respeito, ele não vai ficar correndo atrás dos membros. É muito mais fácil ele derrubar a liderança, colocar pecado, fazer com que ela caia, porque aí sim toda a igreja se dissolve embaixo. É entender que é em meio de luta, de opressão, dessa batalha. E Paulo vai deixar muito claro isso para a igreja de Tessalônica, com um exemplo prático da vida, de que foi expulso, de que foi perseguido. Então, o primeiro lugar que nós precisamos entender é que decidir por essa vocação, como Paulo vai falar, não existe vocação melhor. Nada você pode almejar do que ser um pastor, presbítero ou diácono, servir a igreja de Deus. Existem autores que falam que nunca trocariam a profissão, ou a vocação, melhor dizendo, de ser pastor por nenhum outro cargo. Ou quando alguns que saíram do meio da igreja se tornaram primeiros ministros, ou ministros dentro do governo, alguns pastores falavam: não, eu não troco o privilégio de ser presbítero para assumir um cargo de liderança no governo ou no estado. Entender, meus irmãos, que decidir por esse caminho, escolher homens, é escolher homens que estejam prontos para serem confrontados. Não apenas por outros homens, como foi o caso aqui dos judaizantes que tentavam destruir a igreja e atacaram a liderança, mas entender que é se colocar no meio de uma guerra. E você vai estar liderando um exército. Paulo, então, ele começa não apenas a falar sobre isso, a trazer a memória da igreja, mas ele vai falar que, independente da luta, tiveram confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho. E esse é o lugar também, é o lugar da confiança, da certeza, daquela alegria imposta em tempos de dificuldade. Eles foram para pregar o Evangelho em meio à luta, em meio à batalha. Paulo vai trazer o exemplo prático de quem não desiste, de quem não para, saiu de dentro da cadeia. E você pode pensar: poxa, ele ficou preso porque pegou o Evangelho, ele vai parar. Não. Ia para outra cidade, começava tudo de novo, pregava o Evangelho, aí perseguiam ele ia para outra cidade, pregava de novo. Ele tinha prazer nisso, ele vivia com isso. Mas é interessante porque Paulo agora ele vai começar a tratar não da sua capacidade técnica, não do seu grande conhecimento, como ele vai fazer a outras igrejas. A igreja de Tessalônica, ele vai falar sobre a intenção que estava no seu coração, que estava dentro da sua equipe missionária, no coração de Silas, no coração de Timóteo. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções espuras, nem se baseia no engano. Paulo, ele vai começar a se comparar e se colocar no lugar, porque havia naquele tempo, sobre os grandes filósofos daquela geração, sobre os epicureus e tantos outros que viviam de cidade em cidade, ensinando e cobrando as pessoas para ensinar. Os filósofos entravam numa cidade, os sofistas começavam a falar e cobrar recursos, começavam a ir para cidades enganando, buscando status. Desde aquele tempo já haviam pessoas que olhavam o lugar da liderança, o lugar do ensino, o lugar de status no meio da igreja para ganhar corações, mas não para a honra e glória de Deus, para a honra e glória própria.
Então Paulo, sabendo que isso era comum no meio do povo, sabendo que aquele povo da cidade de Tessalônica, um povo de cultura grega, um povo que vivia com a filosofia no seu meio e que estava habituado a ver esses líderes passando por lá, esses filósofos, esses homens que queriam ensinar e dominar, Paulo então vai falar sobre a intenção do seu coração. Não só dele, mas de toda a sua equipe, falando, olha, a intenção do nosso coração. E a nossa exortação não procede de erro. A gente não foi com a intenção de ensinar vocês nada errado. A gente não foi com a intenção de enganá-los, de transformar a mente de vocês para um lugar ruim, de levar vocês ao erro. Porque ele sabia que isso era comum. Por exemplo, quando ele escreve cartas a outras igrejas, ele fala, cuidado com aqueles que querem trocar o evangelho. Cuidado com aqueles que querem acrescentar obras à graça de Deus. Cuidado com aqueles que querem acrescentar palavras às escrituras. Isso era comum naquele tempo. Por exemplo, nós sabemos hoje que muito provável João foi um que teve que combater logo no começo o gnosticismo que já estava no meio da igreja. E escrever de forma muito dura suas epístolas, o próprio livro de Apocalipse, para combater erros que estavam surgindo no meio da igreja. Então o erro era algo comum e Paulo quer deixar claro que a intenção do coração dele nunca foi essa. A intenção do seu coração não foi impura. A intenção dele foi tentar santificar a igreja, pregar o evangelho da melhor maneira possível, amar aquela igreja. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para isso. Como vai dizer em 1 Pedro 5:2, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Pedro vai ser, como falei, muito mais direto, pouco emocional, porque Pedro, diferente de Paulo, que era missionário, que vivia no meio da igreja, muito provável o ministério inteiro de Pedro foi em Jerusalém, mandando cartas, cuidando da igreja, liderando de outro lugar. Mas Paulo, ele fala com a intenção e mostrando a mesma coisa que Pedro vai dizer. O que importa muitas vezes para Deus é a intenção do coração, que não se baseava em erro, não continha intenções impuras e nem se baseava no engano. Nós precisamos muitas vezes, meu irmão, sondar e perguntar ao nosso coração, no meio da nossa igreja, por que pessoas querem liderar. E por você pode estar olhando para mim e dizer, pastor, mas como eu vou fazer isso? Eu não sou Deus, eu não posso ver, eu não tenho como perceber as intenções do coração, mas a gente pode orar, meus irmãos, clamar ao Senhor, olhar com cuidado as pessoas, examinar. Esse é o processo mesmo, é de olhar, ver como é que toma decisão, ver que como cuida da vida, ver como é que é o exemplo dele aqui no meio da igreja, e orar ao Senhor. O Senhor nos ajuda a perceber as intenções, a sondar corações, porque o líder que Deus quer, muitas vezes não é o mais capacitado, mas aquele que está com o coração entregue, como vamos ler na história lá de Davi. Quando Samuel entra na casa para escolher o próximo rei, ele fala, Deus não se importa com a aparência humana, mas Ele quer ver o coração. Nós precisamos buscar a liderança nesse lugar de pessoas que têm a intenção boa, que não procuram enganar a igreja, que não procuram ludibriar a igreja, mas que estão dispostos a viver de forma íntegra esse lugar. Paulo continua falando e colocando sobre si, mostrando que o interesse que temos que procurar na liderança que vai tomar conta da igreja são de homens semelhantes a Davi, que buscam agradar a Deus no seu agir. Porque vai dizer, pelo contrário, visto que fomos aprovados, a ponto de que Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar a pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Paulo, ele vai fazer algo muito severo com ele mesmo, mas com todos aqueles que caminhavam ao seu lado. Quer falar, olha, nós amamos a igreja, nós proclamamos a igreja sem erro, sem engano, sem mácula, com o coração correto, com o coração visto, e Deus nos aprovou. A palavra que Paulo usa é realmente de peneirar, de ver se está certo, de conferir, para ver se, olha, vou ver se vou aprovar vocês ou não, se vocês vão passar ou não. E Paulo está dizendo, olha, o fato de nós termos vindo aqui, pregado o evangelho ter se multiplicado no meio de vocês, a igreja está frutífera, é a prova de que Deus pôde nos confiar. E depois de toda a pregação, Ele nos viu aprovados. Ele olhou para o nosso coração, olhou para nossas intenções, olhou para toda a proclamação do Evangelho, provou o nosso coração de nossas intenções e nos viu aprovado. Nós, como igreja, temos que buscar
pessoas assim, que vão se olhar, se dedicar a Deus e ver o coração aprovado. Mas isso não serve apenas para a liderança da igreja, mesmo isso serve para a igreja toda. Porque nós sabemos que muitas vezes nós queremos servir com a intenção errada no coração. A gente quer servir para aparecer, a gente quer servir para se iludir, a gente quer servir para ganhar status. Eu nunca fui a fundo, porque eu acho que é muito difícil fazer isso, mas falam, né, que o lugar de liderança é o lugar onde o egocentrista quer estar. Aquele que deseja que todos o bajulem, que todos o agradem, ele vai buscar o lugar de maior status possível. É por isso que nós devemos sempre orar, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que nos ajude a enxergar aqueles homens que não buscam esse lugar. Aqueles homens que não lutam por esse espaço, mas que Deus os chama e os vocaciona. E que nós possamos então entender que Paulo vai falar dele, do ministério dele e do ministério de Silas e de Timóteo. Que Deus olhou para eles e fez, olha, realmente, vocês não foram lá para agradar pessoas. Vocês estavam lá com a intenção de agradar a Deus. E meus irmãos, você que foi indicado, você que acredita que tem uma vocação para servir no ministério, você, igreja que quer servir ao Senhor, procure agradar a Deus somente. Não espere o aplauso de homens, não espere o reconhecimento de ninguém. Confie no Senhor e deixe que Ele lhe agradeça. Eu gosto muito do texto, já falei aqui, repito, o peso da glória do C.S. Lewis, em que o C.S. Lewis vai confrontar o coração, dizendo que nós, como seres humanos, almejamos ser honrados, almejamos ser aplaudidos, almejamos receber o tapinha nas costas, dizendo, muito bem, você foi muito bom. E por diversas vezes nós esperamos isso no meio da igreja, a gente serve na igreja e fica confortando no nosso coração e falando assim, poxa, servi a igreja, fiz tudo tão bonito, e ninguém me falou que eu fui bem, ninguém me aplaudiu, ninguém chegou para dizer, poxa, parabéns meu irmão. Estava conversando com um pastor de outra igreja, e ele estava falando assim, poxa, tem um pessoal na igreja que está reclamando, o que é que eu faço? Eu fiz, o que foi que aconteceu? Ele fez, não, o pessoal foi lá, fez uma atividade na igreja, fez o trabalho, foi tudo muito bom, muito lindo, mas ele quer agora que eu agradeça publicamente a igreja para eles e tal. E esse pastor que serviu numa comunidade carente durante vários anos, ele falou, poxa, quando eu estava na comunidade carente, servindo, atuando, eu nunca esperei aplauso de ninguém, porque eu vou aplaudir eles? Eles só fizeram a obrigação deles, eles só fizeram aquilo que eles tinham se propostos. Mas esse é o nosso coração, e ele estava revoltado, e eu falei para ele, calma, eu sei, mas é isso, ensina a eles, olha meu irmão, parabéns, foi muito bom, mas eu não quero que vá lá no púlpito e tal, não vou dar essa glória toda para vocês não, porque a glória é de Deus. Meus irmãos, é entender palavras difíceis e duras na Bíblia, mas existe uma parábola que fala que quando o Senhor chega na casa e vê o seu servo, que fez o trabalho diário, completo, perfeito, ele não chega para esse servo e fala assim, servo, parabéns pelo trabalho, venha jantar comigo agora, vou preparar uma mesa para você. Ele vira para esse servo e fala assim, olha, porque imagine a parábola, imagine você no seu trabalho, você cumpriu seus objetivos, você cumpriu suas metas. Me responda, o seu chefe chega para você e fala assim, olha, vou lhe dar um super banquete agora, porque você cumpriu suas obrigações básicas. Venha cá agora que eu vou colocar você como funcionário do mês num quadro. Não. E a parábola é exatamente essa. Sabe o que o servo fala? Quando vê que o funcionário foi lá e cumpriu o objetivo de forma regular e completa, servo inútil. Você só cumpriu a sua obrigação. Às vezes a gente vai para a igreja achando que vai ouvir que a gente é bom, que a gente é maravilhoso, mas no final do dia a gente vai ouvir assim, servo inútil. Só cumpriu sua obrigação. Isso daí é realmente pegar o nosso ego, pegar a nossa honra e fazer assim, destroçar ela. E Deus está dizendo, espere de mim. E essa é a oração, e C.S. Lewis de forma muito graciosa fala, um dia, a recompensa que nós teremos do Senhor, preste atenção nisso, é recompensa, é algo que vai ter no céu, que Deus vai chegar para a gente no céu, vai virar para a gente e vai falar, servo bom e fiel, pode entrar na minha morada. Gente, Deus está dizendo que falar ao nosso coração, esse desejo que a gente tem de honra, esse desejo que a gente tem de aplauso, esse desejo que a gente tem de tapinha nas costas, Deus está dizendo, olha, vocês não vão conseguir nenhum lugar da humanidade. Não vai ser no seu marido, não vai ser no seu filho, não vão ser nos seus colegas de trabalho.
esse desejo que você tem por alguém lhe aplaudir, dizer que você foi bom, não espere de ninguém, porque se você esperar de alguém, você vai se frustrar. Porque se você esperar do seu marido um reconhecimento, da sua esposa um reconhecimento, você vai colocar algo nele que ele não pode lhe entregar. Não importa quantas vezes você receba elogio do seu marido, do seu filho, do seu patrão, da sociedade, não vai preencher o vazio da nossa alma, só quando Deus chegar lá e disser assim: servo bom e fiel, pode entrar no meu reino. Aí a gente vai ter a completude. Essa é uma recompensa de Deus. E é isso que Paulo está falando quando aborda sobre esse tema, quando fala que a verdade, como vocês sabem, nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Paulo, de forma muito clara, vai se colocar e apontar: olha, eu nunca fiquei bajulando vocês, querendo que vocês andassem comigo. Eu nunca fiquei tentando convencer vocês, falando: não, por favor, fique do meu lado. O evangelho, tentando maquiar o evangelho, quanto tantas igrejas fazem. Não, meu irmão, frequente a minha igreja, aqui é sem problema. A gente faz aquela famosa piada: não, aqui o dízimo é 5%. Ou a gente vai chegar: vem aqui para a igreja, pode frequentar, eu não vou me importar com o seu pecado, viva a vida do seu jeito. A gente vai entrar nas igrejas por diversas vezes e só vai ouvir: olha, Deus tem tudo para lhe dar, Ele vai lhe dar bênção, vai dar maravilha, e você não ouve de pecado em momento nenhum. Várias pessoas estão bajulando. Se a gente quisesse encher essa igreja, meus irmãos, existe um evangelho barato, uma graça barata que a gente podia pregar, falando assim: venham, Deus vai entregar tudo, vocês não precisam entregar nada. Mas não foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para pregar o evangelho na sua integridade, que nós somos falhos e pecadores, que o nosso coração está nesse lugar, que nós merecemos a ira divina por conta das nossas falhas, dos nossos erros. E pela misericórdia única e exclusiva de Deus, Ele decidiu nos amar e derramar graça sobre nós. E Ele nos chama a carregar nossa cruz, a nos santificar, a amassar nosso ego, a quebrar nosso coração. Então você que almeja o episcopado, a liderança, confronte o seu coração. Você que está indicando alguém, se pergunte: será que eu estou indicando alguém que tem um coração disposto a amar, disposto a se entregar, disposto a não querer bajular pessoas? Não falar, uma fase clássica também em igrejas: olha, com aquele ali não fala não, porque o dízimo dele é alto. Infelizmente a gente fala assim. Talvez vocês não convivam tanto com igreja, mas quem convive sabe que isso às vezes é uma realidade, infelizmente, mais corriqueira do que a gente imagina. Olha, aqueles irmãos lá, eles têm muito status, eles são aqui, se você mexer com eles, você vai quebrar a igreja inteira. Deus se importa, como diz em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Eu sei que é difícil, igreja, eu estou pedindo algo que talvez só Deus possa fazer, mas Deus fala que nós podemos analisar os atos, a pessoa, e clamar ao Senhor por misericórdia quando tomarmos nossas decisões. Pedro, associando, eu estou tentando fazer essa relação para mostrar como Paulo vai falar de forma mais amorosa e Pedro vai falar de forma mais técnica. Pedro vai dizer: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Paulo vai falar de outro lugar. Não usamos de bajulação, nem de pretextos gananciosos, e Deus é testemunha disso. Paulo, ele não está tentando se justificar diante da igreja de Tessalônica, e isso também é algo muito importante no texto, porque a todo momento de sua confirmação, dos seus atos, ele não está dizendo: igreja, eu estou esperando que vocês digam que eu fui aprovado, igreja, eu estou esperando que vocês digam que eu não busquei lucro, igreja, eu estou esperando de vocês a opinião de vocês. Não, Paulo está dizendo: olha, eu coloquei meu coração diante do Senhor, e Ele viu que eu sou aprovado. Eu coloquei meu coração diante do Senhor, e Deus é testemunha. É com Ele que a gente tem que se importar quando a gente está na igreja, meus irmãos. Sirva não esperando o meu aplauso, porque às vezes eu vou me esquecer de lhe agradecer. Por diversas vezes eu vou chegar para você e vou dizer: meus irmãos, muito obrigado pelo carinho que você fez, pela dedicação do que você serviu à casa do Senhor. Às vezes eu vou fazer isso, mas às vezes eu vou esquecer, porque às vezes na minha cabeça eu vou dizer: realmente, só fez sua obrigação. Hoje não lembrei de lhe agradecer. Hoje eu não lembrei de bater nas suas costas, porque, poxa,
Você foi lá, cumpriu o seu objetivo, e é isso. Mas a gente entender que, claro, a gente quer ouvir isso, mas confie no Senhor, faça para Ele. Termine a sua obra, o seu serviço, pergunte: Senhor, fui fiel, fiz o melhor possível, dediquei o tempo inteiro, eu realmente entreguei tudo, então, Senhor, toda honra e glória seja ao Senhor. Saia esperando Ele, ouvir dEle o aplauso. Não espere de mim, não espere da liderança, não espere vir aqui na igreja. É claro que nós, como igreja, uma vez no ano, sempre gostamos de presentear nossos voluntários, levar eles para comer num restaurante, como fez a equipe infantil, dar uma lembrancinha, dar uma coisa. A gente entende que é bom você se sentir amado, que a gente reconhece seu serviço, mas não espere por isso, não sirva por isso, sirva porque você ama a Deus. Mas Paulo continua e ele vai para um lugar muito mais difícil, porque ele vai dizer: também jamais buscamos elogio das pessoas, nem de vocês e nem de outros, reforçando aquele ponto que eu falei. Mas aqui começa um lugar, meus irmãos, que você que almeja liderar na igreja, prepare seu coração. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como a mãe acaricia os próprios filhos. Paulo, ele vai falar para a igreja de Tessalônica: olha, igreja, eu podia chegar aí para vocês e dizer assim: olha, eu sou apóstolo, todo mundo me ouve, todo mundo me obedece, porque eu fui enviado por Deus, eu andei com Jesus, Jesus me ensinou todo o evangelho, eu quero todo mundo aqui sentado para ouvir o que eu tenho para dizer. Paulo está dizendo que ele tinha autoridade para falar assim com a igreja, e a igreja tinha que sentar, ouvir e obedecer. Mas Paulo está dizendo: não, eu preferi agir como um filho, como alguém pequeno. Eu decidi ter como uma mãe que acaricia seus filhos. Eu decidi agir, e aqui no texto, dependendo da versão que você esteja, vai falar sobre preferimos ser carinhosos. E algumas versões não vão colocar preferimos ser carinhosos, vão colocar preferimos ser filhos. E alguns autores então vão questionar, porque existe uma diferença, meus irmãos, que a Bíblia do Novo Testamento existem vários pergaminhos, e alguns textos vão haver traduções muito difíceis, porque vai ter um pergaminho que vai ter uma palavra e tantos outros que vão ter outra. E existe uma da linha do estudo da palavra que vai dizer: olha, quando a gente vê algo que foge muito do comum, é a melhor tradução possível. Porque quando a gente está lá na tradução, está fazendo, os autores, quem estava lá copiando os textos, normalmente eles tentavam suavizar a passagem, porque eles falavam: poxa, eu não sei a intenção, é melhor suavizar. Então hoje em dia se faz a lógica contrária, é que não, se o autor colocou alguma coisa esquisita no texto, foi proposital. Então os argumentos de algumas versões bíblicas é substituir a palavra carinhosa por a palavra filho. E perceba a profundidade que fica. Em vez de falar que ele foi carinhoso, Paulo decidiu agir como um filho dentro da igreja. E filho naquela cultura era alguém que não tinha autoridade nenhuma. Era alguém que se submetia. Era alguém que estava abaixo na escala de hierarquia. Então quando Paulo fala para a igreja de Tessalônica: eu podia estar como apóstolo no meio de vocês, mandando, ordenando, mandando que me seguisse, e eu teria sido justo, ele não teria errado se ele fizesse assim, mas ele preferiu viver como filho, servindo, ajudando, não se colocando em grande status. Esse é o lugar que a gente tem que olhar. É claro que vão ter momentos que é importante ter autoridade, mas Paulo está dizendo que, poxa, na igreja de Tessalônica ele não foi assim. Na igreja de Tessalônica ele foi como um filho. Mas outro lugar que ele vai falar é que, como uma mãe, ele foi como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Ele tinha terno amor por aquela igreja. Um amor que, às vezes a gente fala, só uma mãe pode ter. Eu acho que não é justo, porque nós pais amamos tão intensamente quanto. Talvez demore mais, né? Quando sai da barriga, a gente, pelo menos eu, comecei a dizer: poxa, agora tem algo diferente. Dentro da barriga não dá. Eu não sou desse que ficava assim: ele está me ouvindo. Eu sou meio cético com essas coisas. Mas o amor é igual. E Paulo vai falar sobre isso. Ele amava como uma mãe aquela igreja. E nós temos que procurar líderes que amem a igreja. Houve uma pessoa no período agora dessa indicação para oficiais que veio me perguntar
Pastor, eu quero conversar com você sobre a indicação. Eu falei, olha, eu não quero me envolver com isso. Mas vou ouvir sua pergunta. Fala, eu não vou me envolver muito não, mas o que é que você quer saber? Não, pensando em indicar uma pessoa e tal, como é que eu faço? Eu fiz, olha, eu só quero saber de uma coisa. Você está vendo que essa pessoa ama a Caminho Real? Você está vendo que ela está disposta a amar? E quando eu digo amar, meus irmãos, é realmente se entregar, se dedicar seu tempo, dedicar seu coração. Está disposta a abrir seu coração para ser ferido, para ser machucado, para ser amassado. Você viu isso nessa pessoa? Você acha que ela vai amar Caminho Real? Ela vai se dedicar como uma mãe se dedica pelo filho? Então indique. É a única preocupação que eu tenho. Capacidade de ensino, capacidade teológica, isso a gente ensina, isso a gente dá, isso a gente instrui. Mas o desejo de amar como a mãe, como Paulo fala, ele vai aprofundar, vai colocar mais profundo esse lugar. Ele vai dizer assim, com muito afeto, estávamos a ponto de oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas a ponto mesmo mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha o tamanho da dedicação que Paulo está dizendo. Eu estava pronto a dar minha vida, porque eu amei vocês. Nós temos que procurar pessoas assim para estar em nosso meio, para liderar na nossa igreja, meus irmãos. Deixa eu lhe contar uma história, que talvez vocês não saibam, mas a gente tem orado pelo Simeão aqui, todo domingo. E talvez 90% da igreja não lembre do rosto do Simeão, porque ele só veio em 2 domingos na igreja. Quando a gente fala que você está disposto a amar, você que está se colocando nesse lugar de ser presbítero, de ser diácono, sonhando em ser pastor um dia, prepare o seu coração, porque é você se relacionar com o seu Simeão. Como eu tenho feito, o Rogério tem ido, o Vitor já foi lá, Rafael Câmara também. E você começa a amar o seu Simeão. E você saber que ele está numa situação extremamente difícil e crítica. Uma situação que a gente tem que pedir e orar pela intervenção do Senhor. E eu oro todo dia, para que Deus faça um milagre, e eu tenho o privilégio de ouvir mais histórias do seu Simeão. E que ele possa vir aqui e prestar louvor junto com a gente. Mas ao mesmo tempo, de forma consciente, que eu entrego o meu coração para amar o seu Simeão, eu tenho a convicção que se um dia Deus chamar seu Simeão para andar ao lado dele em glória, eu vou sofrer pra caramba. Eu vou chorar. Isso é amar a igreja. É saber que a gente vai se envolver a um ponto de que as igrejas, que a ovelha vai ser a gente, a nossa família na fé. A gente vai sofrer com ela, a gente vai se apagar com ela, a gente vai estar ali. É estar disposto a isso. Você que se colocou nesse lugar, você está disposto a amar a igreja a esse ponto? A falar assim, poxa, eu vou sofrer. Poxa, independente desse sofrimento, mas eu vou lá, eu vou amar, eu vou fazer. Independente da reação do outro lado, se vai entender ou não, se vai gostar ou não. Paulo está dizendo que ele fazia isso pela igreja de Tessalônica, e é isso que a gente tem que procurar, meus irmãos. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, nós como igreja avaliarmos isso nas pessoas, mas é isso que a gente tem que buscar. E você que se coloca nesse lugar, que colocou diante do Senhor, e eu fico feliz pelos homens que se colocaram dispostos a servir, preparem o seu coração. Preparem o seu coração. Ore, meus irmãos, pela família dos seus líderes. Porque quando nós somos abatidos, afligidos, e estamos consumidos porque nós amamos a igreja, nossa família sofre. Nossas esposas nos veem no canto, abatidos, cabisbaixos, chorando, e muitas vezes vão perguntar e a gente não vai poder dizer em detalhes. Muitas vezes elas vão ver esse estado e não vão poder nos ajudar, porque não é o papel delas, é o nosso. Mas elas vão sofrer tanto quanto. A todos os indicados a gente tem perguntado, e eu visitei a família do Rogério, a família do Rafa no primeiro momento, e falei, eu quero lhe amar. Eu quero amar sua família porque entrar nessa trincheira não é fácil. Meus irmãos, eu repito algo que eu já falei aqui na igreja e que minha mãe, de forma muito sábia, falou para mim quando eu falei, mãe, vou largar a faculdade e vou ser pastor. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, filho,
Ser pastor não. É muito difícil. É muito duro. Você vai sofrer muito. Esse foi o conselho dela, presbiteriana desde gerações e gerações. Mas ela sabia que servir a igreja, porque ela teve um marido e eu tive um pai, quando tinha um problema na igreja, ele se trancava no quarto, ficava abatido. Os momentos que eu vi meu pai mais chorar não foram por questões da nossa casa, foi por conta da igreja. E ele, como presbítero, ele sofria. E esse sofrimento, ela falou: filho, você está se colocando desse lugar, que você viu, que a gente viveu, e você vai assumir isso. É esse lugar, meus irmãos. Se você está se preparando para isso, pois vocês com certeza lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhamos de noite e de dia, não para vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Jesus. Paulo vai deixar muito claro que ele trabalhou, se esforçou, viveu de forma justa, porque ele sabia, por exemplo, que a igreja de Tessalônica não tinha condições de sustentá-lo. Era uma igreja pobre. E ele falou: então, eu fiz um esforço maior, então eu me sacrifiquei mais ainda, para não ser peso, porque eu amo vocês. E ele continua: vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. A mesma coisa que Pedro vai cobrar do pastor, do presbítero. A mesma coisa que ele vai escrever, Paulo, quando escreve a Timóteo, que o presbítero viva de forma piedosa, justa e irrepreensível. Só que aí ele, quando escreve a Timóteo, ele dá os detalhes do que é isso. Mas de forma muito profunda, meus irmãos, quando a gente olha para um presbítero, para um diácono, para um pastor, nós estamos procurando isso. Alguém que vive de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Não que Paulo não pecasse, não que Paulo não falhasse, não que ele não fosse um pecador. Mas pelo menos ele lutava e se afatigava ao ponto de ele escrever nas suas cartas: eu me esforço para não pecar, a ponto de cair sangue de mim. Para viver de maneira justa, piedosa e irrepreensível. E mais uma vez Paulo vai falar para a igreja: e vocês viram e Deus viu, Ele é testemunha. Então é nosso dever, quando nós escolhemos os homens para liderar a nossa igreja, buscar essas características. Um coração íntegro, uma maneira justa de se viver. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. Se Paulo no primeiro momento usa o exemplo de ser criança e de ser uma mãe, falando sobre o carinho, sobre o cuidado, sobre o afeto, sobre a dedicação, é também um lugar que ele vai falar que, olha, nós também agimos como pais, porque na cultura judaica, a mãe cuidava normalmente do menino até os 5 anos de idade, e das meninas um pouco mais, mas depois dessa fase o pai assumia toda a educação, e o pai se tornava então presente na vida do menino e presente na vida da menina, para ensinar, para instruir, para corrigir. Então se antes ele falou: olha, eu os amei, mas eu também os ensinei. Como um pai faz como um filho. E as palavras que Paulo usa, que muitas vezes nós interpretamos como palavras duras, como palavras de ofensa, como palavras complexas, meus irmãos, como é difícil exortar, consolar, admoestar. Porque nós vivemos numa cultura onde a gente não está acostumado a alguém chegar assim: meu irmão, eu quero o melhor para você, deixa eu lhe corrigir. Normalmente, quando a gente começa esse processo, a pessoa já levanta assim e fala: não quero ouvir, não estou pronto para isso. Mas Paulo fala: como um pai, eu preciso lhe convencer, eu preciso lhe animar a deixar o erro, eu preciso chegar ao seu coração e dizer: olha, o caminho que você está escolhendo não é o melhor caminho, existe outro. Eu preciso lhe admoestar, eu preciso lhe animar a sair do erro, eu preciso chegar para você e tentar convencê-lo de que sua escolha, que você fez, que você acha que é boa, talvez não seja melhor, e como um pai a gente faz isso. Esse é o lugar que Paulo está falando, que ele consolava, que ele andava, que ele tentava instruir com o desejo de pai, e é isso que a gente tem que buscar. Nós falamos aqui na igreja, nas 9 marcas, que uma das marcas é a disciplina, e por diversas vezes, como um pai,
A gente quer evitar por tudo a disciplina do filho. A gente quer tentar todos os caminhos secundários possíveis e imaginários para corrigir, para admoestar, para exortar, para não punir. Nunca vou esquecer as palavras do meu pai. Ele fala: eu odeio ter que lhe punir. Filho, eu lhe amo. Eu não queria ter que lhe punir, mas eu preciso. A gente evita de todo jeito. A gente admoesta, a gente fala, a gente anima a sair do erro. É isso que Paulo falou e é isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Pessoas na igreja que quando vêm falar com a gente, vêm falar em amor e carinho. Vêm falar assim: meu irmão, eu acho que você não está no melhor lugar. Quando vai falar de algo difícil, lhe chama primeiro para tomar um café, oferece primeiro um copo d'água, pede para você sentar na mesa com ele, tenta botar um sorriso no rosto. Mas Paulo vai falar isso, para que nós comecemos a buscar homens que façam isso. Meus irmãos, a liderança da igreja é algo extremamente difícil, extenuante. Não é algo fácil, não é algo simples, mas repito, não existe nada melhor do que ser pastor. Já falei isso aqui e vou repetir. É um privilégio dado por Deus, trabalhar e servir na igreja. É uma honra que eu tenho de poder ver e conhecer histórias. É um privilégio, meus irmãos, aprender do Senhor com vocês. E a todos aqueles que almejam a liderança, que almejam chegar nesse lugar, coloquem no seu coração isso. Amem a igreja ao ponto de aprender com ela, a corrigir com ela. O que Paulo fala ecoa nas outras epístolas, ecoa nas outras cartas. Tratem a igreja como seu filho, aos mais velhos como seus irmãos, aos mais idosos como a paz. Que nós possamos buscar isso, meus irmãos. Buscar líderes que estão dispostos a lutar e entrar numa guerra pela igreja. Líderes que estão dispostos a serem perseguidos, caçados, humilhados, sofrer. Líderes que têm a intenção correta, que não buscam aplauso, que não buscam sua vontade, que não buscam construir a sua igreja, o seu projeto. Líderes que querem amar a igreja. Líderes que têm um coração que busca agradar a Deus e não a homens. Que buscam honrar ao Senhor e não receber aplausos. Líderes que estejam dispostos a se amar de forma sacrificial. Que estejam prontos para sofrer pela igreja. Para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Líderes que estejam prontos e dispostos a viver de maneira piedosa e justa em todas as áreas da vida. E não é fácil, meu irmão. Porque quando a gente peca e a gente está na liderança, isso poderá e será usado contra você. A misericórdia que a igreja tem consigo mesmo, raramente ela tem com o pastor. Raramente. A benevolência que a gente tem com o nosso pecado, raramente a gente tem com a liderança. Então esteja pronto a viver de forma piedosa, justa, correta. Porque vão olhar para você. Saiu a estatística sobre os filhos de pastor. Os filhos dos líderes. E a pesquisa fala que uma das coisas que eles mais sentem, eu acredito que foi a segunda ou a primeira, de os causam tristeza, é a cobrança injusta da igreja. É a coisa que deixa mais triste o filho do pastor. E quando eu li essa pesquisa, eu orei e falei: Senhor, protege meus filhos. Porque protege não só os meus, protege os filhos de todos aqueles que foram indicados e dos atuais presbíteros. Porque a igreja, ela é implacável com a falha do líder. Então, se você almeja a liderança, esteja pronto para viver de uma forma justa e piedosa, não com medo da punição, com medo desse sofrimento. Não, isso vai passar, você vai ter que superar. Mas faça isso para a honra e glória do Senhor, para que você se ache justo, perfeito e que você não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. E por fim, meus irmãos, que nós e aqueles que almejam esse lugar, sejam homens que estejam prontos a amar a igreja e corrigi-la, admoestando, exortando, porque nós sabemos que vocês foram chamados para participarem do reino
e da sua glória. Igreja é a ovelha de Cristo. Vocês são a ovelha do Senhor. Então o coração, e eu entendo quando Pedro escreve aquilo e fala de forma tão viva, pastoreiem a igreja de Deus. É porque Jesus, quando foi mandar Pedro ser pastor, ele perguntou 3 vezes a Pedro o quê? Pedro, você conhece a Bíblia? Pedro, recita o Evangelho para mim. Pedro, me fala sobre a confissão de fé de Westminster. Pedro, recita para mim aí os grandes teólogos. Não, Jesus virou para Pedro e fez: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Então pastoreie elas. Que nós possamos, meus irmãos, escolher uma liderança boa para a nossa igreja. E eu falo isso com todo temor e tremor diante do Senhor, meus irmãos, a todos que forem indicados. Se você não for eleito, ou se seu nome não se tornar inelegível, não se sinta afastado de Deus. Mas olhe esse processo como uma oportunidade do Senhor para corrigir a sua alma, para lhe ajudar, para se sentir amado. Eu gosto muito de ser avaliado em certo sentido, porque é no meio da avaliação, quando a gente se coloca à prova, é que a gente vê os pecados que a gente tem, é que a gente é questionado pelas nossas intenções. Então que a nossa igreja tenha sabedoria, maturidade, e ore e clame ao Senhor para a gente escolher esses líderes. E aqueles que forem eleitos, e aqueles que não forem eleitos, aqueles que não forem nesse momento, não se sintam menores. Mas talvez agora não foi a hora, as vagas são limitadas. Talvez não foi a hora por alguma questão da sua vida. Talvez não foi a hora porque você está tratando de algo no seu coração. Não se sintam rejeitados no Senhor, porque como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, um pouco de fé ainda é fé. Um pouco de ar ainda é ar. Não se sinta, não se cobre tanto. A igreja, esse processo não é para lhe punir, para algo desse tipo. E que nós, igreja, possamos, escolhendo líderes sábios, líderes que cumprem tudo isso que a Bíblia pede de nós, nós possamos viver a integridade do Evangelho em Petrópolis, acolhendo pessoas e expandindo o reino de Deus nessa cidade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus, Senhor, que sonda os nossos corações, que discerne, Pai, o nosso entendimento. E nós clamamos, Pai, por misericórdia sobre a Tua igreja e principalmente, Senhor, nos dá a capacidade, Senhor, de escolher os melhores homens possíveis para esse momento da igreja. Nos ajuda, Pai, a questionar, a desafiar. Aqueles que foram indicados, Senhor, ajuda eles a refletir, a repensar, olhar outra vez e pensar se não devem dizer, não estou pronto ainda. Mas confronta, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, nós temos a convicção que o Senhor ama essa igreja, que foi o Senhor que plantou ela, que foi o Senhor que trouxe cada pessoa para essa igreja, e que o Senhor vai continuar cuidando dela, Senhor. E nós oramos para que essa igreja um dia celebre 10, 15, 20, 30, 50 anos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Mas, Senhor, nos ajuda, nós como igreja, nós como cristãos, a avaliar nosso serviço ao Senhor, a avaliar as motivações do nosso coração, avaliar as feridas que tem na nossa alma e os desejos que tem no nosso coração, Senhor, para que possamos Te servir da melhor maneira possível. É assim que nós choramos, Senhor, cuida da Tua igreja, abençoa cada um, e aquele, Senhor, que não conheciam a Tua palavra, que não conheciam o Teu Evangelho, que não sabiam, Pai, desse Teu amor tão grande por pecadores, Pai, ilumina o coração deles, para que eles reconheçam que o Senhor os ama, e que o Senhor está disposto, Pai, a perdoar os seus pecados, não de forma barata, mas porque o Senhor pagou o preço na cruz, e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para dar vida e vida nova para ele. Enche, Pai, o coração dele, que ele possa perceber que estar na igreja é o lugar onde você vai ser amado e cuidado pelo Senhor.
E o Senhor vai usar servos inúteis e vasos de barro para comunicar esse amor. É assim que nós choramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos esperar as crianças descerem. Queria convidar o louvor para se posicionar aqui.